Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Eu queria agradecer a vocês pelas participações e pelos compartilhamentos. E queria pedir quem não compartilhou ainda, que faça o favor aí de compartilhar para a gente aumentar o alcance. Bom, eu queria, né, depois de pedir vocês para compartilharem, eu queria analisar com vocês alguns fenômenos que, através dessa transmissão, a gente consegue perceber, para vocês terem uma ideia de como a coisa é complicada quando a gente luta contra o poder gigante. E eu, normalmente, eu tenho um perfil um pouco desanimado, um pouco descrente, e a grande realidade é que a minha descrença tem se cumprido. Não é que eu estou puxando para trás, não é que eu estou querendo desmotivar, é que eu estou chamando a atenção da necessidade de um esforço ainda maior do que o esforço que a gente está tendo nesse momento. Porque o inimigo ele é muito grande. Deixa eu agradecer aqui no início, antes de entrar diretamente no assunto, deixa eu agradecer que já chegou um superchat aqui. Nani0100. Léo, qual a faculdade para cursar economia que você recomenda em São Paulo? E a faculdade online que você faz, vale a pena? Meu filho de 22 anos pediu para te perguntar. Olha que legal, eu gosto muito de falar sobre esse assunto da educação, então eu vou aproveitar enquanto o pessoal compartilha para a gente aumentar o alcance, eu vou abrir falando sobre essa questão de educação. Obrigado, Nani. Olha, eu faço e recomendo, eu adoro fazer diferentes cursos, e hoje eu recomendo, assim, em primeiro plano, digamos assim, a nível de qualidade de ensino, eu recomendo duas universidades à distância que eu estou fazendo no momento, exatamente por causa da metodologia. A metodologia das duas é muito semelhante e é uma metodologia que realmente te ensina o conteúdo. Existem pessoas realmente que procuram essas universidades à distância que estão fazendo uma espécie de curso aí, tipo enlatado. As pessoas procuram esses cursos exatamente para pegar o diploma, mas a universidade não é só o diploma, a universidade é o conhecimento também. Deixa eu colocar, enquanto a gente começa a organizar as coisas, já que você perguntou, eu vou colocar na tela aqui, porque teve uma vez que eu falei com as pessoas sobre a Unis, e algumas pessoas me xingaram e me contaram a história de uma Uni, ou seja, modificação é só OS, contaram a história de uma tal de UniBH, que é uma universidade que estava dando tombo nos alunos em Belo Horizonte e tal, e que essa universidade ela tem uma reputação muito baixa dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, pessoal, não estou indicando a UniBH. Depois as pessoas me passaram, inclusive, o reclame aqui da Uni, eu fiquei impressionado, é uma universidade perigosa. E aí eu estou indicando para vocês é a Unis, e eu vou até escrever como escreve aqui e mostrar para vocês a logomarca. Unis, Varginha. Deixa a logomarca aparecer aqui, que aí eu vou falar um pouquinho sobre e explicar o porquê que eu considero uma vantagem essa e a Ambra também. Então essa aqui é a Unis, né? O que é mais importante nesse momento? Enquanto eu falo com vocês sobre a Unis, lembrando, o assunto hoje é política, claro, pessoal, eu estou só abrindo o primeiro superchat da noite falando sobre educação, até para dar tempo do pessoal chegar. A vantagem que eu vejo na Unis, que eu acho uma coisa muito fantástica, é o conceito de um aluno ou um professor realmente atendendo um trabalho do aluno, porque nas faculdades à distância que funcionam naquela espécie, o computador faz tudo, você marca a questão. Então tem uma perguntinha, você vai lá, marca a questão. E tudo o que tem que acontecer já está lá gravado. A Unis e a Ambra, que é que eu vou falar logo na sequência, eles têm uma metodologia à distância que é, eu diria, telepresencial. Por que telepresencial? Porque você participa, o professor, ele dá aula, ele tira a sua dúvida em tempo real. Então, tem um momento do professor dar aula, você assiste em casa igual uma live dessa que você está assistindo, você vai mandando suas dúvidas e o professor vai te respondendo da mesma forma que eu respondo para vocês quando vocês me perguntam. Qual que é a diferença do presencial? Eu considero muito melhor que o presencial, e quando eu falava isso, as pessoas assustavam. Aí saiu o reconhecimento dos cursos que eu fiz de Engenharia de Produção e Ambiental à Distância, na Universo, e os dois foram reconhecidos com o conceito 5.
Eu acho que para o aluno que tem essa capacidade, obviamente, de se auto-organizar, acaba sendo muito melhor que o presencial, porque, primeiro, você não tem o limite da turma. Normalmente, no presencial, todo mundo aí estudou, provavelmente, ensino médio, ensino fundamental no presencial, sabe que se a turma não conseguir chegar no final do livro da disciplina, ninguém vai aprender aquilo, porque fica reduzido ao limite da turma. No telepresencial, não. Você tem 100% do conteúdo à sua disposição e o conteúdo vai ser cobrado. Se você não aprender todo o conteúdo, você não tira 100% da nota. Básico. Mas, em contrapartida, você tem essa oportunidade de aprender 100% do conteúdo, que é o conteúdo que está lá nos parâmetros curriculares nacionais. Isso é muito bom. E eu acho interessante essa Unis por causa, primeiro, a Unis tem um compromisso com um altíssimo nível de qualidade de curso e um preço muito baixo perto da qualidade de curso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz física na Unis, olha, curso fantástico, uma coisa de outro mundo em termos de nível de curso, e o curso de física na Unis, ele custou na época, acho que R$180, porque a Unis estava com um programa exatamente para formação de professores. Eu fiz licenciatura em física na Unis. E eles têm cursos de áreas que não são comuns. Hoje eu faço música à distância na Unis e acho uma coisa fantástica, porque o professor ele te dá aula à distância. Então imagina, da mesma forma que eu estou conversando com você agora e respondendo o que a Nani 0100, a pergunta que ela me fez, o professor de música da Unis, ele pega a guitarra, por exemplo, hoje eu estou fazendo com o professor Celso, estou fazendo curso de guitarra, ele pega a guitarra, mostra o trabalho, fala, olha, você vai ver essas videoaulas e tal, depois eu quero ver você tocando, ver se você está fazendo certinho. Isso é uma coisa realmente fantástica nessa metodologia da Unis, assim como os outros cursos. E eu falo muito essa questão da Unis, exatamente porque eu terminei um curso lá, estou fazendo outro agora. Então eu recomendo demais. O poder de solução de conflitos, sabe, Nani, que eu considero muito importante. Quando eu estava na Inglaterra, eu tive um contratempo com a Unis porque eles fizeram uma promessa para mim de que quando eu chegasse no Brasil eu poderia fazer as provas presenciais. E aí eu não sei o que aconteceu, que no final das contas o professor não entendeu bem essa... Falei com o pessoal do marketing quando foi assim, alguns minutos depois estava tudo resolvido e eles fizeram as provas para mim. Eu estou contando uma história particular que não acontece normalmente, mas assim, eles têm um poder muito grande de solução de conflito. Eles resolveram o problema rapidinho, fizeram as provas especiais para mim solucionar o problema e a rusga foi resolvida. E a gente sabe que tem muita gente que às vezes tem um conflito, uma coisa diferente que acontece com a instituição não está nem aí para solucionar. Então a Unis tem esse poder muito grande de solução de conflito, muito boa qualidade do material, muito boa qualidade do material. Então, todo mundo sabe que eu sou engenheiro eletricista, todo mundo sabe que eu adoro essa área. Tinha vezes que eu mandava o professor Hugo, por exemplo, que é o professor das disciplinas de física relacionadas à elétrica. Tinha vezes que eu falava com o professor Hugo, falava, olha, desse jeito você vai tirar o serviço do engenheiro, porque a apostila que ele fez, por exemplo, para Física 3 foi uma coisa tão fantástica que o cara fazia um curso na Unis de física, ele tinha tanto a parte teórica quanto a parte aplicada, ele saía de um curso de física, o cara sai de um curso de física na Unis praticamente com capacidade de aplicação daqueles conceitos físicos. Então é coisa muito boa mesmo. E tem um trabalho que eu fiz como trabalho de conclusão de uma das disciplinas, trabalho que tem um trabalhinho todo final de semestre, que está inclusive aí, que eu vou postar na guia comunidade depois, na ANIS 0100, vou postar na guia comunidade, que é o trabalho que eu fiz para física na Unis. E agora, só para concluir, que eu falei com você essa questão de que duas instituições que eu recomendo, que são exatamente as duas que eu estou fazendo agora, eu vou falar com você sobre a Ambra também. Por que eu vou falar sobre a Ambra? A Ambra tem uma coisa muito especial que os outros cursos no Brasil não têm, que é o curso de Direito à distância. Então a Ambra tem bacharelado e mestrado à distância. Como é que você acha? Ambra College. Para você conhecer, hoje inclusive teve uma live da Ambra falando sobre o curso e tal, eu até compartilhei. Então, para que vocês não confundam, é essa logomarca aí da Ambra. Qual que é a vantagem que eu vejo no curso da Ambra? Os cursos são cursos com uma quantidade extremamente pequena de alunos por sala, o que significa que você tem quase que uma tutoria 1 a 1 com o professor. Isso é uma coisa muito boa, porque, olha, normalmente os cursos industriais, eles funcionam na modalidade marcar xizinho. A Ambra não, a Ambra você faz trabalhos, que é o que você vai fazer na vida real como advogado, como juiz, como promotor. E à medida que você vai fazendo esses trabalhos, os professores vão analisando o seu trabalho e pedindo para você ir construindo o conhecimento. Então você faz a sua primeira interação, a partir daí os professores vão falando, olha, você não acha que você tem que melhorar isso e tal? Então aos poucos você vai
desenvolvendo o conhecimento em cima dessa estrutura de aprendizado. Então, só para concluir, então eu indico hoje, né, por que eu falo mais dessas duas? Porque através dessas duas você consegue praticamente abranger praticamente todos os cursos que são disponíveis à distância e os que não são disponíveis à distância no Brasil, como por exemplo o bacharelado de Direito e mestrado em Direito, no caso a Ambra tem. Na Unis tem uma quantidade gigante de cursos e altíssima qualidade, eu indico exatamente porque eu estou fazendo. E deixa eu entrar então no tema política, agradecendo vocês aqui pelas participações e pedindo para compartilhar, para aumentar o alcance, né? Esse é o primeiro superchat de hoje, da Nani 0100. E eu queria agradecer você, Nani, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu diria para você que, em termos mercadológicos, não vale a pena fazer economia, a menos que a economia vá ser algo secundário. Para você ter uma ideia, Nani, hoje eu vejo o Brasil como um país muito incerto. Todos nós sabemos que no Brasil as coisas são bem certas ultimamente. Se vocês perguntassem para mim nesse momento o que estudar, eu diria, estude exatamente aquilo que você sonha. Por quê? Não é possível estudar absolutamente nada para o mercado hoje em dia no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, né, isso vale para todo mundo, não só para a Nani. Eu acho que vocês deveriam aproveitar o momento de hoje, que é um momento de crise, um momento que às vezes as pessoas estão em casa. Seria muito interessante se vocês tivessem essa disponibilidade para aproveitarem o tempo e, se tiverem, obviamente, o dinheiro para estudarem alguma coisa que vocês amam. Mas jamais escolher alguma coisa para o mercado. Porque, vejam bem, há pouquíssimo tempo atrás, antes da Operação Lava Jato, engenharia estava bombando no Brasil, pessoal. Olha, antes da Operação Lava Jato destruir o Brasil, a gente tinha uma procura desesperadora por engenheiros. E eu estou falando, obviamente, da minha classe. Eu sou formado em engenharia, né, já fiz depois que eu cheguei da Inglaterra, fiz o registro no Conselho de Engenharia aqui do Brasil. E eu falo com vocês hoje, olha, engenheiro está trabalhando de Uber. Não estou desmerecendo o Uber, eu estou dizendo que o engenheiro está na praça disputando empregos, disputando atividade com pessoas que não precisam ser formadas em engenharia. O que eu quero dizer com isso? Uma conjuntura política, como, por exemplo, um golpe de Estado desse que a gente sofreu e uma operação Lava Jato para destruir a nossa economia, ela acabou destroçando completamente o sonho de todos aqueles que entraram no mercado no sentido de serem engenheiros. Agora, em contrapartida, vamos pensar numa outra realidade dentro do Brasil, a realidade dos médicos. Os médicos conseguiram, através dessa mudança na política, através da destruição do estado de bem-estar social e o ataque às políticas do PT, eles conseguiram se proteger em termos mercadológicos. Então vejam bem, como é que uma mudança política ela muda completamente as coisas. Os médicos brasileiros já estavam enfrentando uma certa concorrência com os médicos que vinham de fora. Eles conseguiram, através do golpe de Estado, através da retirada do PT, reverter isso. O Bolsonaro entrou e agora tem um preconceito muito grande contra médicos estrangeiros. Por que eles conseguiram isso? É a classe que estava, obviamente, apoiando o golpe, apoiando. Vocês lembram, inclusive, não estou falando de todos os médicos não, tá, gente? Eu estou falando, obviamente, digamos que do Conselho de Medicina. Estou falando do posicionamento institucional. Vocês lembram que, inclusive, teve médico lá falando aquela bobeirada toda para matar a dona Marisa, né? Tem que fazer isso mesmo, que já abre pupila, faz isso. Pois é, então eles conseguiram conquistar o Bolsonaro e eles conseguiram expulsar os médicos cubanos. Então, para os médicos, a mudança foi muito boa. Para o engenheiro, a quebra da indústria nacional, a quebra de grandes empresas como a Odebrecht, ocasionou aí um contingente gigante de engenheiros nas ruas. Então as pessoas pensam, mas a Odebrecht era uma empresa de construção civil? Claro, construção civil envolve todas, absolutamente todas as engenharias. Porque, o cálculo estrutural, tem um engenheiro mecânico, o civil faz, mas tem um mecânico normalmente que faz também. Obviamente, a parte de engenharia elétrica, todo o controle da produção, tem a engenharia de produção aí, licenciamento, tem o engenheiro ambiental. Então podemos dizer que a Operação Lava Jato, ela foi um golpe contra a engenharia brasileira. Todos os engenheiros perderam com isso. Eu faço uma ressalva, obviamente, de como que tudo isso aconteceu e os conselhos de engenharia ficaram simplesmente calados, sem se manifestar. Mas enfim, eu vou falar mais sobre isso porque tem todo um planejamento aí de luta para a união das classes dos engenheiros. Eu faço questão disso para acabar com o CREA, porque o CREA é inimigo do engenheiro. Mas isso é outro assunto.
Agora, você me pergunta sobre o caso da economia. Olha, o que a economia pode trazer para você como economista hoje na conjuntura política brasileira? Ela pode trazer, obviamente, um trabalho numa instituição financeira, sim, mas você vai disputar o mercado com um cara que fez administração, qualquer curso superior. Você vai trabalhar no Bradesco, vai trabalhar no Itaú, qualquer curso superior. Se o seu filho gostar de economia para fins pessoais, eu fiz o curso de economia não para trabalhar num banco, exatamente por querer falar sobre o assunto. Aí tudo bem, é a realização de um sonho. Mas para a expectativa de um emprego, eu vejo o Brasil hoje extremamente disputado. Eu não saberia dizer para vocês o que estudar. Então, ou melhor, eu sei dizer para vocês o que estudar, aquilo que seu coração manda. Porque você não vai estar estudando para o mercado, você vai estar estudando para você mesmo. Isso faz uma diferença muito grande. Porque terminou o curso, o Bolsonaro destruiu aquele mercado, ou pior, vamos imaginar que seu filho faz economia. E o Bolsonaro lança um decreto aí falando que todo economista é do Satanás e seu filho tem que rasgar o diploma de economia porque senão ele vai ser preso. Mas que absurdo, não, absurdo nada. Absurdo nada, nós estamos indo por uma teocracia de um tamanho tão grande. Lá na Turquia, foi isso. Lá na Turquia, a visão popular é que quase tudo é do demônio e tal. No Brasil, a gente está indo para essa direção, então não duvide. Mas ele fez economia para quê? Ele fez economia para ele sabe do assunto. Então eu acho que seria isso aí. Então muito obrigado pela pergunta, eu gosto muito de falar. Eu até confesso a vocês que eu empolgo um pouco quando eu começo a falar sobre educação, começo a falar sobre um planejamento de um futuro, porque isso é que eu gostaria de estar fazendo no YouTube. Quando veio a esperança, vou contar para vocês que é muito engraçado isso, mas quando veio a esperança da vitória do Lula como presidente, quando veio a esperança do Lula ser eleito, uma das coisas que mais me veio como esperança é a possibilidade de eu parar de falar de política e poder falar com vocês sobre outras coisas mais legais, coisas mais interessantes. Mas o que acontece? Infelizmente a coisa não é tão fácil assim, né? Aí vejam só, e eu falo com vocês, não pensem que está tudo muito bem, não. Dá uma olhada aqui, ó. O que acontece? Marcelo Nimrod, estou ficando com pena de vocês da esquerda. Veja bem. O que está acontecendo é o seguinte, o Marcelo Nimrod, ele não consegue perceber que a conjuntura política que está destruindo o Brasil não vai destruir só a esquerda. Olha, se a reforma da Previdência passa, basicamente é isso. Eu quero entender o que passa na cabeça do cara que acha que a esquerda perde com o governo Bolsonaro e ele não. O que passa na cabeça desse cara? Eu pergunto isso porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte. A gente sabe que nós não temos esse ponto de vista, não precisa nem discutir esse assunto. Na direita tem um ponto de vista muito louco, na esquerda não tem esse ponto de vista infantil dessa forma. Mas a pergunta o básico que eu falo, e olha, tem uma estupidez tão grande nas pessoas que só conseguem ver as coisas com os olhos delas. Vamos pensar basicamente uma coisa. Se eu falar assim, olha, o Lula vai ser o próximo presidente, esse golpe vai cair, todo mundo vai ver o que aconteceu, e o Lula vai ser o próximo presidente. Será que faz sentido eu falar, e o Lula vai ser o próximo presidente, e coitados de vocês de direita? Claro que não, porque a expectativa que eu tenho é de que o Brasil seja melhor com o Lula presidente. Se o Brasil vai ser melhor com o Lula presidente, vai ser melhor para a direita também, vai ser melhor inclusive para o Marcelo Nimrod. E aí a pergunta que eu faço nesse momento, e isso é uma reflexão até muito importante para que vocês perguntem para vocês mesmos, vocês de esquerda, de direita, né? E quem for de esquerda aqui, que pergunte para as pessoas de direita. Por que vai ficar ruim para as pessoas de esquerda, mas vai ficar bom para as pessoas de direita? Fabrício Domingos Ferreira, voltamos aos anos 90, a sombria era FHC. Engenheiros desempregados virando taxistas ou fazendo Uber. Fabrício Domingos Ferreira. Exatamente, Fabrício. É o que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Muito obrigado pelo superchat. Essa é a nova era, é a era que os Marcelos Nimrods estão criando para o Brasil. Mas deixa eu colocar o Marcelo Nimrod aqui, porque isso é interessante. Olha como as pessoas não conseguem perceber
que eles são extremamente incoerentes. Veja bem, como que dentro da direita a incoerência é uma coisa que fala mais alto. O Sérgio Moro e o resto do pessoal da Operação Lava Jato, eles estão durante todo o tempo falando que as mensagens que, segundo eles, foram deturpadas pelo hacker, não falam nada demais. Então eles precisam decidir, olha, peraí, vamos raciocinar. As mensagens foram ou não foram suas? Porque se as mensagens não foram de vocês, por que vocês estão falando que elas não falam nada demais? E o mais desesperador, tem gente aqui, né, a criançada que defende o Bolsonaro, eu não estou conseguindo achar o bobinho aqui para colocar não, mas a criançada que defende o Bolsonaro, ela quer defender a ideia que a mensagem não era do Moro. Mas o Moro defende que as mensagens são absolutamente normais. Ou seja, o Moro está dizendo, as mensagens são nossas. Mas o eleitor do Bolsonaro e o apoiador do Moro está falando, não, as mensagens não são nossas. Então, basicamente, a gente vê que tem uma incoerência de discurso, uma incoerência de raciocínio, uma incoerência total no campo bolsonarista. Mas, já que o Marcelo Nimrod está aqui, eu queria fazer uma reflexão com você, Marcelo. E queria convidar os demais eleitores do Bolsonaro para fazerem também essa reflexão. Olha só, eu tive que tossir aqui porque deu vontade muito forte de tossir. E eu quero fazer uma reflexão com o Marcelo Nimrod e quero fazer essa reflexão extensiva a todos os eleitores do Bolsonaro e gostaria que vocês pensassem comigo, até para que vocês possam conversar isso com o eleitor do Bolsonaro. Aquele eleitor do Bolsonaro com cabeça infantil, que fala que a esquerda está perdida com o Bolsonaro, será que ele acha que existe a possibilidade de um presidente tomar uma atitude que vá implicar somente no mal da esquerda? Porque, veja bem, se você faz uma reforma da Previdência, não tem uma regra assim, se você é de esquerda, você aposenta com 65 anos. Se você é de direita, você aposenta com 60. Não tem essa regra. A regra é para todos. Então a gente vê como que os caras foram conduzidos como um rebanho para essa historinha de briga de direita e esquerda, e eles não percebem que eles estão fazendo exatamente aquela brincadeira de afundar o barco para ter o prazer de ver o outro afundar mesmo que ele afunde junto. Então olha só, o cara pensa, vocês de esquerda vão sofrer demais, vocês da esquerda estão ferrados. Não há possibilidade do Bolsonaro pessoalmente ferrar a esquerda. O que ele pode fazer é, obviamente, usar o poder dele de presidente da República para pedir para tirar um jornalista de esquerda da televisão. É um cara. O Brasil tem 207 milhões de pessoas, ô Marcelo. E dessas 207 milhões de pessoas, você acha que o Bolsonaro tem condição de olhar uma por uma e ver qual que é de esquerda e falar, você está prejudicado, você não. Não. Olha, o Bolsa Família, quando retirado, ele implica nas pessoas de direita e nas pessoas de esquerda. O pobre de direita, obviamente, perde o Bolsa Família. O dono do supermercado perde o dinheiro das pessoas que compravam naquele supermercado. Então a política do Bolsonaro, ela vai implicar em pessoas de direita e pessoas de esquerda. Você acha que quando o Bolsonaro reduziu o valor, já reduziu o valor do investimento em educação, ele consegue virar e falar, só estou reduzindo o investimento nas pessoas de esquerda. As de direita, não. Não é assim, não. As universidades vão parar de receber novos alunos e a partir daí, tanto as pessoas de direita quanto as de esquerda não vão ter onde estudar. Vamos tirar o investimento agora no FIES. Não. Você acha que o banco vai perguntar, você é de direita ou de esquerda? Então, cara, deixa de ser bobo. Você está na esperança de ver o Brasil destruído para a esquerda, você está destruindo o Brasil para todo mundo. É um aviso básico. Você está sendo, por causa de uma paixão imbecil, você está sendo conduzido a uma idiotice extrema de pedir a destruição do seu país só porque dentro do seu país tem pessoas que pensam de uma forma diferente que a sua. E mais, pode ser que você seja uma pessoa de esquerda, porém você não gosta do Lula. E aí que tá pior. Porque temos hoje no Brasil, e isso é importante, pessoal, por coerência lógica de compatibilidade de interesses, nós temos no Brasil pelo menos 80% das pessoas como sendo pessoas de esquerda. E a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é, por que tanta pessoa se acha de direita? Essas pessoas se acham de direita porque elas entraram no discurso anti-Lula e dentro do discurso anti-Lula, se você não concorda
com o Lula. Se você acha que o Lula roubou, você tem que se declarar de direita. Mas espera aí. Você é a favor da educação pública. Você é a favor do investimento em saúde. Você é de esquerda, lógico, se for investimento público. Você é a favor do Brasil industrializado, você não é entreguista. Mas como é que você pode ser, ao mesmo tempo, de esquerda e direita? Não dá. O que significa que pelo menos 80% da sociedade brasileira é de esquerda e ela não sabe disso. E aí que eu falo que tem uma falha gigantesca na nossa comunicação. E eu vou falar com vocês uma coisa que eu considero muito importante quando eu falo que tem uma falha muito grande na nossa comunicação. Mas antes eu vou agradecer aqui o superchat do Eduardo Ribeiro. Ele fala: votei no Ciro e Haddad, porém tenho colega na Petrobras que pagavam 1.800 e agora paga 7.000 para cobrir o rombo do fundo de pensão. Sei de casos como esses em outras estatais. Hoje prefiro Ciro ou Dino. Eduardo Ribeiro. Olha, Eduardo, eu particularmente, eu não vou nem te dizer que tem que ser Haddad, tem que ser Lula, não. O que eu tô querendo dizer é que seria interessante que fosse alguém escolhido sem uma manipulação, que fosse alguém escolhido sem o que aconteceu na Lava Jato. E tem mais, se não for uma pessoa escolhida da forma democrática, o Brasil não volta a crescer, porque sempre vai acontecer uma briguinha, um Marcelo Nimrod, usando o fato deles terem conseguido fraudar as eleições, para julgar isso na cara das pessoas que foram vítimas da fraude eleitoral. E nessa brincadeira a gente não volta a crescer, a gente só tem prejuízo. E basicamente eu pergunto para vocês uma coisa: se vocês tivessem 100 milhões de reais para investir num país, vocês teriam coragem de investir num país que fraudou as eleições e você nunca sabe o que vai acontecer depois? Claro que não, gente. O Brasil está só afundando. Eu falo, vai piorar, é muito. Se o Brasil não dá para o povo o direito de escolher o presidente sem manipulação, vai piorar muito. Patrícia S. Léo, o que pode ser feito efetivamente para parar a Globo? Porque ela é grande parte da mídia, manipula mesmo. Procurem os crimes de FHC no Google. Obrigado, Patrícia S. Bom, veja bem, pessoal, eu vou conversar com vocês agora. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes fala: sabem quem fez o rombo? O Guedes, né? Tipo, Bruno Read manda aqui para um superchat também, que tá subindo aos pouquinhos aqui, mas eu já vou agradecer, caso eu precise tirar aqui, que ele tá subindo lentamente. Não, já vai passar agora. Muito obrigado, Bruno Read. Eu queria muito agradecer vocês pelas participações, pelos compartilhamentos. Algumas pessoas fizeram depósitos, eu queria agradecer e queria lembrar que você pode ajudar o meu trabalho fazendo depósito nas contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desses vídeos. Olha, eu queria chamar vocês para uma reflexão, vocês que sobraram, para uma reflexão, que é uma reflexão que eu considero importantíssima. Agora são 11 horas e 13 minutos. 11 horas e 13 minutos de um dia após o primeiro vazamento da Vaza Jato, a gente tinha 8.000 pessoas assistindo essa live. E agora nós temos 869 em um canal, 711 no outro, mais 443 no Facebook. O que eu quero dizer com isso? Olha, muito simples. O funcionamento desse tipo de denúncia no Brasil, ele tem um prazo muito curto. A Vaza Jato já está vazando. É que eu sou pessimista? Não, não é que eu sou pessimista. É uma questão de lógica, uma questão de coerência. Se a gente não aproveitar o timing, a gente perde. A Previdência corta o PIS. Tá aqui, muito obrigado pelo superchat, Diogo Silva. Porém, Dilma também cortou. Olha só, pessoal, então vamos pensar o seguinte. Tudo tem um timing. A partir daquele timing, se a gente não aproveita esse timing, a coisa despenca, simplesmente. E o que eu quero dizer com isso? A esquerda não tem sabido aproveitar as coisas que estão acontecendo. A esquerda não tem aproveitado das oportunidades. E a Globo tem um poder de neutralização estrondoso. Então, o que eu estou querendo dizer nesse momento é que parece que a Lava Jato, a Vaza Jato, já está vazando. E parece que o Sérgio Moro começa a virar o jogo e levar a coisa para a normalidade. Normalidade, o que eu quero dizer,
Não é que vai ficar tudo bem, claro, nossa bolha de esquerda vai continuar do mesmo tamanho, as mesmas pessoas de antes, reclamando do que aconteceu, brigando, mas a gente não vai vencer essa batalha. E a gente não vence essa batalha porque nós não temos na esquerda aquilo que eles têm na direita, que é uma coerência, uma unidade. Eu faço essa crítica nesse momento, não é para falar que a esquerda não presta, não é nada disso, não. Eu vou falar com vocês uma coisa que eu considero muito polêmica para ser dita, mas uma coisa que, nesse momento, eu só não entendo por que ela não está acontecendo. Uma união das esquerdas e dos canais, dos políticos, no sentido de conquistar as bases para um grande movimento para a descaracterização da Lava Jato, exatamente para mostrar para o povo o que foi a Lava Jato. E essa união das esquerdas, ela passa por coisas importantes, como, por exemplo, pauta única. Gente, eu não sei se eu sou uma pessoa extremamente sem noção do que está acontecendo, que pode ser isso também. Pode ser que eu seja tão sem noção que eu tenha apenas ideias ilusórias do que está rolando, e pode ser que eu seja tão sem noção que eu tenha ideias estúpidas. Pode ser isso, claro que pode ser isso. Mas será que faz sentido uma parte da esquerda lutar por Lula livre, outra parte da esquerda ficar criticando Lula, e outra parte da esquerda ficar criticando o Glenn, duvidando do Glenn, porque o que eu vejo nesse momento é que a gente tem um inimigo gigante, que é o Sérgio Moro, que foi responsável por quebrar a indústria nacional, por destruir a nossa economia, e a gente não está aproveitando os vazamentos que provam isso. Então, basicamente, uma coisa que eu penso em perguntar para vocês é o seguinte, basicamente, olha, eu vejo que o colega aqui, ó, Marcelo Nimrod, Léo, sem maldade, você já está ficando igual o Solink. Olha que interessante. Ele não assiste, não é só o Leonardo Stopper, ele assiste o Solink também. Então o cara é de esquerda. Ele é um esquerda enrustido. Marcelo Nimrod, você é um esquerda enrustido. Você gostaria de se declarar de esquerda, mas você não consegue. Então você fica aqui desesperado. O Felipe Amorim pergunta se seria a facada a arma secreta do Glenn. E o ponto que eu tenho aqui nesse momento, Felipe, é que eu vou trazer para vocês o grande medo que eu tenho nesse momento. O grande medo que eu tenho nesse momento é que a Rede Globo, a Operação Lava Jato, a estrutura de comunicação que conseguiu eleger o Bolsonaro, eu tenho muito medo que toda essa estrutura consiga simplesmente normalizar o que o Sérgio Moro fez. É impossível normalizar dentro do meio jurídico, mas quantos por cento da população tem bacharelado em direito? Pouquíssimas pessoas da população têm bacharelado em direito. E dentre essas pessoas tem hipócritas que defendem o Sérgio Moro. São poucas, mas elas existem. Então o ponto que eu pergunto para vocês aqui é básico. Veja bem, nós não temos uma união da esquerda, nem no campo da comunicação, nem entre os políticos, para realmente utilizar os vazamentos no sentido de conscientizar a população e falar, olha, povo, a Operação Lava Jato acabou com o Brasil. Nós não temos isso. Isso não aconteceu desde o início do vazamento, tinha que ter acontecido no outro dia. Uma super articulação. Pronto. Vamos pensar no segundo ponto. Os vazamentos, eles já não estão trazendo mais o clamor que eles traziam antes. Aquela tensão, ela realmente aconteceu no início. Vamos lembrar, olha, essa live aqui agora, né, eu estou vendo aqui 900 e poucas pessoas no canal, 800 em outro. Nesse horário ela já estava aí com 8 mil pessoas assistindo. Isso estava acontecendo um dia depois dos vazamentos. O povo simplesmente desmotivou novamente. E a esquerda não está sabendo aproveitar esse time. E aí o que está acontecendo? A Globo está criando um discurso no sentido de não negar que as mensagens são verdadeiras. Eles estão criando um discurso no sentido de dizer que todo erro foi necessário para lutar contra a grande corrupção do Lula, né, o triplex. Eles estão querendo dizer que tudo o que aconteceu, tudo que o Sérgio Moro fez politicamente, ele tinha que fazer, ele tinha que instruir o Ministério Público, ele tinha que fazer a utilização da Rede Globo, do clamor, ele tinha que fazer toda aquela festa de acusação, porque sem aquela festa eles não conseguiriam acabar com a corrupção, como eles acabaram com a corrupção no Brasil. E qual que é o meu medo disso, pessoal? O meu medo
é que eles realmente consigam fazer a sociedade que os apoia acreditar que isso era necessário. E olha, se essa sociedade vai nessa direção, eu falo, se os apoiadores da Lava Jato e do Sérgio Moro realmente entram nessa onda de acreditarem que tudo era necessário, nem gravações a respeito da facada vão diminuir a popularidade do Sérgio Moro, né? Deixa eu agradecer aqui. Jusilene Gama, Leonardo, vamos vencer, estamos do lado da verdade. Gilmar Ferreira, Léo, não nos esqueçamos que Olavo de Carvalho pediu que focasse o ataque nas pessoas, no caso, o Glenn. Exatamente. No nosso caso, a gente tinha que ter um direcionamento muito concreto. Sérgio Moro como destruidor da economia nacional. Isso não tem. A gente não tem isso na esquerda. Riclo Kix, Moro foi ao Senado para fazer sua defesa e dar matéria à Globo. Fato. Mas como a esquerda deixou? Moro não respondeu nenhuma pergunta. Como a esquerda deixou? Acho que foi uma derrota à esquerda. Ainda podemos ter esperança? Olha, Riclo Kix, é lógico que a esperança está na conscientização das lideranças de esquerda a respeito da necessidade da gente articular para conseguir mostrar isso para o resto do povo. Mas esperança institucional eu não tenho, não. Eu acho que o Moro está recuperando a popularidade agora. Porque agora ele está municiando a Rede Globo com explicações gravadas, né, do Senado, etc e tal. E olha, o Moro desafia o Senado e vai explicar o que aconteceu. Dora Rosa Cruz, o Moro aprendeu que dá certo simplesmente não responder. A experiência do Bolsonaro não participando dos debates e conseguindo realmente produzir na cabeça dos alienados aquilo que os alienados sonhavam, o que aconteceu? No momento que o Bolsonaro não foi nos debates, o Bolsonaro não foi, obviamente, confrontado, e os bolsominions sempre acreditaram que se ele tivesse ido ao debate, ele teria vencido. Então, o Moro está aproveitando da mesma técnica, simplesmente não responder, não responde à esquerda e pronto. Dora Rosa Cruz, o depoimento de Severo, na Lava Jato, fala da roubalheira na Petrobras pelo filho do Fernando Henrique, na época que o velho Gagá e sua corja era presidente. Dora Rosa Cruz, muito obrigado, Dora Rosa Cruz, muito obrigado. Rico Clix, pelo superchat, indo aqui por outro lado, correndo aqui antes que fuja. Leonardo, vamos vencer, estamos do lado da verdade, exatamente, Jusilene, mas infelizmente não tem sido garantia de vitória. Se Moro ficar, ele vai fazer pior com o Bolsonaro, ele sabe do que o Moro é capaz, mas o Bolsonaro, se ele tentar tirar o Sérgio Moro nesse momento, o Bolsonaro acaba. Então o Bolsonaro depende do Sérgio Moro, do lado dele, para ele continuar existindo. Então não sonhem que o Bolsonaro vai tomar qualquer iniciativa contra o Sérgio Moro. Chocoprint BR. Léo, se realmente tiver áudio que possa comprometer o Marreco, porque o The Intercept não solta logo um. Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o Glenn superestimou a esquerda brasileira. O Glenn superestimou. O Glenn depositou muita confiança na esquerda brasileira. Eu vou explicar para vocês. O grande problema que a gente tem hoje no Brasil é que existe uma base de apoio ao Moro, à Lava Jato e ao Bolsonaro. O que é uma base de apoio? A base de apoio é uma turma de bobos como Marcelo Nimrod, que estão dispostos a apoiar o Bolsonaro, o Sérgio Moro, em tudo que eles quiserem. Primeiro, essa base de apoio ela é muito mais engajada do que a população convencional. Podemos dizer que 1000 bolsominions causam mais medo do que 100 mil pessoas convencionais. Porque esses bolsominions estão dispostos a ir à rua, pressionar a STF, falar que vão matar senadores que votaram contra a proposta do armamento. São pessoas extremamente estranhas. Então, basicamente seria isso. Nós temos uma realidade dentro da qual Bolsonaro e Moro conseguiram levantar um exército dentro da população. E aí a gente consegue entender o porquê da proposta do armamento. Eles querem ter um exército, uma milícia gigante no Brasil, ideologicamente controlada. Esse problema é muito sério mesmo, porque essas pessoas ideologicamente controladas, elas não estão dispostas a mudar de ideia simplesmente por perceberem que o Moro fez alguma coisa errada. Para elas,
tudo que poderia ser feito para atingir o objetivo principal, que era a prisão do Lula. São pessoas que tinham ódio pelo Lula, continuam tendo ódio pelo Lula. A esquerda, ela realmente tem estratégias que eu nem vou falar que a esquerda errou, eu vou falar que a esquerda tem estratégias que eu não concordo. A esquerda perde peças fundamentais na luta contra qualquer processo de golpe, qualquer processo de opressão. A esquerda não valorizou as polícias e até hoje não valoriza. Até hoje nós não temos um discurso de esquerda no sentido de mostrar para os policiais que eles são mais representados pela ideologia de esquerda do que a ideologia de direita. E aí eu te falo, olha, a polícia, se o clube do Moro, se esses bolsominions forem fechar o STF em nome do Sérgio Moro, a polícia vai deixar para lá. Se a gente tiver pessoas na rua manifestando por Lula livre, é perigoso essas pessoas levarem pancadas. Agora, se a gente tiver um grupo de apoiadores do Bolsonaro quebrando o STF, pode ser que a polícia não faça nada. Por quê? Porque a polícia, ela foi conquistada pelo discurso bolsonariano. E olha, as políticas do Bolsonaro são as piores políticas para a polícia. Seria muito fácil provar para os policiais que eles estão sendo enganados. E por que isso não acontece? Isso não acontece basicamente porque existe uma espécie de orgulho ferido da esquerda em dialogar com as polícias. Mas a esquerda precisaria das polícias. Então, esse é um ponto. Então, o que acontece na prática? O STF morre de medo desse poder paralelo nas mãos do Sérgio Moro. Porque o STF sabe que é só julgar uma mensagem no grupo e a família daquele ministro vai estar toda ameaçada. A grande realidade é essa, gente. As autoridades brasileiras estão cagando de medo dessa milícia paralela que é a base de apoio do Moro e do Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês, uma base de apoio extremamente fanática, vocês acham que vai fazer alguma diferença aparecer em áudios? Eles vão falar, o Moro tinha que fazer isso mesmo. E aí eu te falo, volto a dizer, 1000 fanáticos do lado do Bolsonaro, pelo fato da polícia estar conquistada para o moro-bolsonarismo, né? O Moro promete ao policial o direito de matar, o Bolsonaro promete ao policial o direito de matar, o policial se sente supervalorizado, e aí a gente pensa basicamente a seguinte coisa, qual que é a probabilidade de um ministro do STF com família no Brasil, etc e tal, votar contra um grupo que controla engajados políticos capazes de tudo, como são aí esses engajados políticos do bolsonarismo? Vamos lembrar que os senadores foram ameaçados de morte porque votaram contra as políticas armamentistas. E qual que é a possibilidade de um ministro do STF votar contra o Sérgio Moro? Gente, é uma questão de ser mancol. É uma questão de ser mancol. Os ministros do STF têm mais medo de 1000 bolsominions do que 100 milhões de pessoas convencionais. Porque as pessoas convencionais ficam em casa esperando as instituições resolverem os problemas. Os bolsominions vão para frente do STF, ameaçam a família dos desembargadores, isso aconteceu com o Favreto. Os bolsominions, eles botam o pau para quebrar. E por que eles botam o pau para quebrar? Porque eles estão sendo ideologicamente controlados. E aí que eu falo com vocês, a gente precisaria realmente voltar às bases com uma pauta unificada. Vocês acham que vai adiantar voltar às bases e tentar unificar a esquerda? E eu falo, a esquerda é pelo menos 80% do Brasil, com uma pauta que divide a esquerda, como por exemplo a prisão do ex-presidente Lula? Não. A gente precisa deixar bem claro que a Lava Jato acabou com a economia brasileira. Que o Sérgio Moro destruiu várias empresas e que o desemprego é culpa dele. Isso é muito fácil de explicar, pode ser difícil para eles entenderem, mas uma hora eles acabam entendendo. E aí as pessoas perguntam para mim, o que eu acho, né, que já vi essa pergunta hoje, o que eu acho que realmente poderia ser feito para acabar com a Globo, para neutralizar tudo isso? E eu vou falar com vocês, mas antes deixa eu agradecer aqui o superchat Jusilene Gama. Eles sempre souberam que Lula é inocente, STF, PGR e etc. Só que a coisa vai virar contra eles, criaram um monstro. Obrigado, Jusilene Gama. Então, pessoal, olha, eu vou falar com vocês, no meu ponto de vista, o que tinha que ser a atitude das esquerdas nesse momento, e vou falar com vocês abertamente. Eu não tenho a menor esperança que isso aconteça, como eu não tenho a menor capacidade de fazer isso acontecer.
Eu acho que a esquerda tinha que se unir completamente com uma pauta. Esquecer o Lula livre, e eu explico por quê. Se o Moro cai, o STF perde o medo do Moro e automaticamente liberta o Lula. Então a pauta Lula livre, ela tem que ser secundária. Tem várias pessoas que não querem o Lula livre, mas não vão gostar de saber que perderam o emprego por causa do Sérgio Moro. Então, basicamente, o que a gente tinha que ter como pauta da esquerda nesse momento? Focar na explicação do povo sobre como que a Lava Jato destruiu os empregos no Brasil. Como que a Lava Jato trucidou as empresas brasileiras para abrir caminho mundial para as empresas norte-americanas. Então, basicamente, o que a gente precisaria fazer? Primeiro, uma coisa que eu não entendi, por que não está acontecendo? Vamos lembrar como que está acontecendo a defesa da Operação Lava Jato, os procuradores, do Sérgio Moro e da Rede Globo, obviamente envolvida, como que eles estão fazendo para se defender? Eles escolhem uma pauta e vão todos juntos nessa pauta. Ah, foi o hacker, todo mundo falando que foi o hacker. Ah, não, isso é absolutamente normal, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário tem que fazer isso mesmo, isso é normal, em qualquer lugar do mundo, essa é a pauta de agora. Eles não estão falando coisas diferentes, todos eles estão nessa pauta. Então eu penso nesse momento, a gente tinha que ter uma integração de todos os veículos de esquerda. Os veículos de esquerda nesse momento deveriam pensar a seguinte coisa: olha, agora nós estamos lutando como aliados numa trincheira, nós não somos concorrentes. Então, a gente tinha que ter um trabalho conjunto de todos os veículos de esquerda nesse momento, no sentido de fazer a pauta política e de realmente multiplicar o acontecimento. Isso está acontecendo? Tá, de forma indireta. Mas ainda tem veículos de esquerda que se negam em trabalhar exatamente em cima da pauta que o Glenn está trazendo. Assim como não tem uma integração de pauta. Ninguém sabe a hora que o Glenn vai trazer a próxima bomba. Mas, enfim, deveria ter uma coordenação nesse sentido. E a coordenação deveria trabalhar toda em cima de um foco. O Glenn está trabalhando dessa forma. O Glenn está mostrando, no primeiro momento, que todos precisam mostrar que Sérgio Moro foi o responsável pelo estrago. Esse seria o foco. Mas essa integração não aconteceu a nível de comunicação na esquerda. Então eu vou passar para falar com vocês sobre uma integração que deveria acontecer a nível político. A nível político, todos os partidos políticos de esquerda, desde o presidente de bairro, que quer ser vereador, até o vereador, o prefeito, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, todos os políticos de esquerda tinham que se conectar nesse momento, no sentido de explicar para o Brasil como que a Lava Jato destruiu o Brasil. Todos. E aí a gente tem um trabalho realmente nas bases. O que é um trabalho nas bases, pessoal? O trabalho nas bases é uma conversa mesmo. Primeiro a gente tinha que ter os políticos todos trabalhando juntos, e isso poderia acontecer até por lives, orientar, olha, dessa forma você consegue convencer até o mais imbecil. Olha, dessa forma, você consegue convencer até o mais imbecil. Tirando o Rutimic e o... Como é que chama o outro aqui? Tirando o Rutimic e Nimrod, você consegue convencer até o mais imbecil que a Lava Jato foi negativa para o Brasil. Só vai sobrar Rutimic e Nimrod porque o Delgado já pulou fora dessa loucura. E aí, a partir de lives, exatamente para conectar o discurso, todas as pessoas da esquerda saberiam o que falar com as pessoas nas ruas. Então pensa o seguinte, no primeiro momento, uma integração entre todos, absolutamente todos os formadores de opinião de esquerda. É vereador, presidente de bairro, deputado, prefeito, todo mundo entendendo economicamente como que a Lava Jato foi criada para destruir a economia brasileira. Depois, no segundo momento, essas pessoas começariam a fazer essa explicação nas redes deles, nas redes sociais, na rua, principalmente na rua. É o corpo a corpo que conta. E numa corrida contra o tempo, mostrar para todo brasileiro, até para o Marcelo Neirod, que a Lava Jato foi a responsável pela crise que a gente vive hoje. Por que isso seria muito importante? Porque quando você destrói a Lava Jato e coloca o Sérgio Moro como sendo o responsável por tudo isso, você fragiliza todo o esquema. Porque se o Sérgio Moro destruiu a economia brasileira e perdeu, obviamente, a sua popularidade por isso, o Lula está livre, automaticamente. Aí se vocês me perguntarem se isso vai acontecer, eu falo, não,
Não vai não, porque o ego da esquerda é muito grande para deixar isso acontecer. Seria muito difícil imaginar que as pessoas de esquerda lutariam por isso. E eu vou falar com vocês a parte mais triste. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Léo, no jogo de cartas marcadas só vence quem tiver um olhar ágil e uma sensibilidade aguçada. Nisso a esquerda está em desvantagem. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Pessoal, eu vou explicar para vocês por que eu não acredito que isso aconteça. Porque é o seguinte... A maioria, não vou falar todos que é covardia, mas a maioria dos políticos de esquerda, eles são políticos de esquerda. O que eu quis dizer com isso? Existe uma diferença muito grande entre nós que estamos aqui como militantes de esquerda e eles que são os políticos de esquerda. A diferença está principalmente na capacidade de mobilização. A capacidade de mobilização de um político de esquerda, ela é, sem dúvidas, muito maior que a nossa, militantes de esquerda. Eles conseguiriam levantar um número gigantesco de pessoas, eles conseguiriam explicar o que está acontecendo, eles conseguiriam, obviamente, levar o Brasil a entender que a Lava Jato foi o pior problema do Brasil, mas eles não querem fazer isso. Não os políticos de esquerda. Sabe quem quer fazer isso? Nós, militantes de esquerda, porque nós somos pessoas que acreditamos que o que está acontecendo vai ser ruim para nós. Agora, um político de esquerda, ele tá curtindo o que está acontecendo. E aí que eu falo, olha, um bobo de um Rutmik, um bobo de um Marcelo que está aqui, eu acho que é Nimrod, não sei, eles acham que os políticos de esquerda estão perdendo com o que está acontecendo. Então, não. O político quer a reeleição. O político luta... obviamente, pelas políticas, não estou falando de todos, estou falando da maioria. O político luta pelas melhorias que ele propõe, mas ele não quer que aquelas melhorias sejam implementadas, ele quer oferecer. Isso é a grande realidade. E deixa eu agradecer aqui. Juscelene Gama, muito obrigado, Juscelene. Queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também através de depósitos nas contas que estão aí anunciadas. Nas descrições desse vídeo. Vocês têm que se unir e combinar a pauta em secreto e cair de pau. Aqui no baixo, a maioria das pessoas começou a enxergar. Juscelene Gama, muito obrigado, Juscelene. Eu acredito sim que está tendo um semancol muito maior agora, isso não tem dúvidas, mas o que está rolando é que as pessoas não estão percebendo que aos poucos a mobilização desse evento está diminuindo. Todo mundo já sabia. Na esquerda, todo mundo já sabia que o Moro era isso aí. Ó. Isso aí não é novidade na esquerda, não. Né? Mas, enfim, qual que é o ponto que eu tenho para vocês? Os políticos de esquerda, em maioria, eles não fazem uma mobilização para acabar com esse problema. Sabe por quê, pessoal? Porque para um político de esquerda, a direita é uma bênção. Olha, a direita governa só para os bancos. Como a direita governa para os bancos e para os grandes empresários, né? Qual que é a informação que a direita, Rutmik e o Marcelo Nimrod? Qual a informação que eles estão comemorando aqui hoje? Bolsa bate 100 mil. Olha a informação que eles estão comemorando aqui hoje. E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é muito simples. Se tiver entre nós alguém aqui que faz investimento na Bolsa de Valores, que se manifeste. Isso não é uma realidade da maioria do brasileiro. Então está muito claro qual que é a ideia. A ideia do Bolsonaro é realmente isso, é criar lucro para o capital especulativo, enquanto a esquerda propõe dignidade para os trabalhadores. O que o Bolsonaro é na verdade? O Bolsonaro é o melhor amigo do político de esquerda. Ele é o pior inimigo da esquerda, ele é o pior inimigo da população, do trabalhador, mas ele é o melhor amigo do político de esquerda, porque ele é exatamente o cara que cria a doença que a esquerda combate. Ele é o cara que cria a desigualdade social, o Bolsonaro é o cara que cria a insegurança entre diversas raças, né, que cria a separação. O Bolsonaro é o cara que cria o problema que a esquerda combate. Então, não pensem vocês, principalmente os eleitores do Bolsonaro que estão aqui, os bobões, que para os políticos de esquerda o Bolsonaro é ruim. Não, para os políticos de esquerda o Bolsonaro é fantástico. Eu vou dar uma ideia para vocês que o nosso bolsominion, o novo bolsominion aqui, que talvez é até o
talvez possa ser, inclusive, esse bolsominion talvez possa ser, inclusive, o Delgado, com o novo nome. Ele fala: Bolsonaro encabeçou as reformas que o PT não tem coragem. Tá? Não, é claro que o PT não tem coragem de fazer uma reforma para tirar do velhinho o direito de aposentar, né? Mas só para você ter uma ideia, Marcelo, o Marcelo estava falando aqui, você gosta, claro que você gosta do mito, confessa. Olha, pro jornalista de esquerda e pro político de esquerda, o Bolsonaro é fantástico. Fantástico, porque o Bolsonaro, ele cria coisas para ele ser atacado e ele cria problemas para serem combatidos. Então não pensem vocês que pro político de esquerda e pro jornalista de esquerda acabou a boquinha, muito pelo contrário. O Trump foi o cara que conseguiu fazer a imprensa contra Trump ficar milionária nos Estados Unidos. Porque ele criou uma problemada tão grande na cabeça das pessoas que as pessoas começaram a consumir muito mais jornalismo. Então, o bobão eleitor do Bolsonaro. Se tem uma coisa que está alegrando os jornalistas de esquerda, se tem uma coisa que está alegrando os políticos de esquerda, é a falha do Bolsonaro. O desespero que o Bolsonaro está causando na sociedade cria demanda para assuntos de política, cria demanda também, obviamente, para políticos de esquerda, porque os políticos de esquerda estão dispostos a combater o problema que o Bolsonaro gera. Agora, o problema está no trabalhador. E aí que eu falo, né? Eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca fui candidato a nada, obviamente, nunca tive um emprego público, então, ou seja, ninguém nunca me deu uma boquinha. E eu falo com vocês abertamente. O meu ponto de vista aqui está conectado ao resultado para nós, pessoas comuns aqui que trabalham e não têm uma expectativa de ter um cargo eletivo com a esquerda. O que eu falo com vocês é uma coisa muito, muito simples mesmo. Enquanto o Bolsonaro está destruindo nossa qualidade de vida e criando uma possibilidade muito grande para que políticos de esquerda sejam eleitos para resolver esse problema, nós estamos na camada onde o problema está sendo desenvolvido. É entre os trabalhadores que o desemprego está aumentando. É nas famílias que a renda está caindo. Esse é o detalhe. Então, é muito importante que o eleitor do Bolsonaro, que acha que ele está oprimindo os eleitores de esquerda, o eleitor do Bolsonaro que acha que está oprimindo os comunicadores de esquerda, é muito importante que ele entenda que é o contrário. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O que Ruth Mick falou aqui, né? Já que eu tô falando dessa galera, a Ruth Mick veio com um comentário aqui. Verdade, Léo, a direita põe fogo em pneus. Ah, tá, que legal, Ruth Mick. Então, hoje, pôr fogo em pneus te incomoda mais do que liberar os agrotóxicos que vão envenenar a água da maioria do povo brasileiro. Tipo, pôr fogo no pneu para chamar atenção, num ponto, realmente destrói o meio ambiente, mata bilhões de pessoas, né? Olha, sabe, Ruth Mick, que eu acho que os Estados Unidos nem precisavam ter usado bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, não precisava não. Era só jogar um pneu pegando fogo ali. Hitler, por exemplo, se ele soubesse da possibilidade de usar pneu pegando fogo na Segunda Guerra Mundial, olha, tinha acabado com os Estados Unidos, com Rússia, com França, Inglaterra, tinha acabado com tudo. Ele jogava um pneu pegando fogo no meio de Londres, acabou a Inglaterra, a ilha afundava, né? Agora, bobeira do tipo agrotóxicos, né, utilizados aí para contaminar a água do brasileiro, isso não faz mal nenhum. Né? Redução da fiscalização no trânsito, não, isso não é problema não. O problema é botar fogo no pneu, né? O problema que a gente está vivendo hoje é botar fogo no pneu. Não tem problema nenhum você realmente imaginar como vai ser a vida dos nossos filhos se a gente não tem preservação ambiental. Não, isso não importa. O que importa é que não pode botar fogo no pneu, né? Beleza. Deixa eu agradecer aqui. Né? E vocês já estão sabendo, pessoal, ó, qualquer problema que vocês tiverem, se vocês precisarem explodir o bairro, bota fogo no pneu. É de acordo com o tamanho do pneu. Se vocês quiserem explodir a cidade, se você mora dentro de São Paulo, vai lá para o centro de São Paulo certinho, mas como São Paulo é muito grande, é um pneu de caminhão. Bota fogo no pneu de caminhão lá no centro de São Paulo, acabou. Não tem para bomba nuclear, para bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, não. Não tem nem para bomba de hidrogênio. Botou fogo num pneu, acabou a humanidade. Né? Aí você esquece que existe agrotóxico, você esquece que existe
todo esse problema que está sendo causado pelo governo Bolsonaro, porque afinal de contas a esquerda bota fogo no pneu, né? Botou fogo no pneu, acabou com a vida no Brasil. O Brasil, inclusive, sabe o que pode fazer nesse momento? A gente pode pedir até para implodir o continente, porque teve tanto caso de fogo de pneu dentro do Brasil, que a gente pode considerar que esse continente nem serve mais, ele é inóspito, né? E dizem, os historiadores dizem, isso com aval do Olavo de Carvalho, que o que acabou com os dinossauros foi um pneu que caiu de Marte. O cara botou um fogo no pneu lá em Marte e jogou aqui no planeta, acabou com os dinossauros. Foi isso que acabou. Tinha uma cidade que chamava Atlântida, você já deve ter ouvido falar, que é uma cidade que foi submersa. O que aconteceu? Jogaram um pneu pegando fogo nela, aí ela explodiu e afundou, que é fogo no pneu, né? O problema hoje da esquerda é fogo no pneu. Então, se tiver qualquer problema na sua casa e quiser resolver, bota fogo no pneu, mas de bicicleta pequenininha, porque senão você explode o bairro inteiro. Tudo é fogo, de ser bobo, Rutimic. Pelo amor de Deus, Suzana Mota. Amigos, o Glenn provocou uma ferida narcísica, mas precisa acertar no calcanhar. Não pode dar tempo de cicatrizar. É preciso manter a ferida aberta e continuar a ferir. Vamos lá. Suzana, aí que eu chamo a atenção, vou trazer de novo um medo muito grande que eu tenho, que é o seguinte. O Glenn está utilizando um determinado vírus para injetar na Lava Jato, mas no lugar de tentar combater esse vírus simplesmente com antibióticos, né? Não sei se é antibiótico, eu acho que antibiótico é para bactéria, mas seja lá o que for, eu não sei nada da área de saúde, mas em vez de tentar pôr remédio para combater esse vírus, eles estão tentando produzir um antídoto para nem serem mais atacados por esse vírus. Então, o que eles estão fazendo nesse momento? Isso é muito sério. Eles estão criando na sociedade a percepção de que tudo que está nas gravações é absolutamente normal. Então, se sai o Sérgio Moro falando, não, tem que prender o Lula mesmo, que não sei o quê. Ah, não, isso é normal, ele estava lutando contra a corrupção. Isso é muito perigoso, mas está acontecendo. Sorte extra, boa noite, estou, afinal, a Globo é contra o Bolsonaro ou a favor do Moro e Lava Jato? A Globo está no meio da Operação Lava Jato. A Globo faz parte da Operação Lava Jato e a Globo faz parte da perseguição ao ex-presidente Lula. Então a Globo, nesse momento, ela não está necessariamente a favor do Moro, ela está no mesmo time se defendendo de todas as formas. Então como que ela está se defendendo? Criando a ideia que tudo que aconteceu é absolutamente normal. Biojoias Patrícia Reis. Muito obrigado, Patrícia Reis, pelo superchat. Muito importante para a sobrevivência dos canais. E muito obrigado, Fabrício Domingues Ferreira. Ele fala... No fim do governo de Bolsonaro, a esquerda vai voltar nos braços do povo. Lula ganhou assim, de Serra, em 2002. Então, basicamente, para os políticos, o Bolsonaro é simplesmente uma oportunidade. E aí, já que eu estava falando sobre isso, e já que, né, infelizmente, isso é uma coisa que é uma dificuldade muito grande para explicar, tá? Deixa eu voltar até o comentário desse superchat, que eu acho que é muito importante usar esse superchat para contextualizar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, eu não vou conseguir voltar lá não, mas enfim. Uma coisa que eu preciso falar com vocês, Solange Soares. Léo, fantástica sua forma de refutar as críticas desse pessoal de direito. Amo, replico. É um bando de consciência em todos. Caso dos pneus e lixo. Obrigado, Solange Soares. Não, mas... assim, é muito sem nexo, né, gente? A gente está falando de um país sendo destruído por uma política neoliberal que está permitindo a utilização de agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo inteiro. A gente fala de um cara que de uma hora para outra toma uma atitude no sentido de incentivar o crescimento da velocidade no trânsito, ou seja, é uma atitude extremamente genocida. Aí o cara fala em liberar armas para todo mundo. Como assim? Liberar armas para... Tudo políticas extremamente perigosas para a sociedade. Aí me vem o cara criticar a esquerda falando que a esquerda bota fogo no pneu. Olha, pelo amor de Deus, o cara pode ser idiota, mas não pode chegar a tanto não, gente. Olha, mas o Rutimic tá aí para isso, né? O Rutimic tá aí para causar. E eu queria chamar a atenção, em especial, do Rutimic e do Marcelo, e contar para vocês duas histórias, pessoal. Existe uma expectativa do eleitor do Bolsonaro, e o eleitor do Bolsonaro é um bicho muito bobão. O eleitor do Bolsonaro... É um caboclo, assim, completamente sem nexo a respeito do que é a realidade da vida. Olha, veja bem, quando o GGN, o Luiz Nassif, não foi Nassif, não. Quem que... Ah, foi o Eduardo. Quando o Eduardo Guimarães sofreu a condução coercitiva do Sérgio Moro, Sérgio Moro achou que estava
obviamente, calando o Eduardo Guimarães. Aí vai o Eduardo Guimarães em condução coercitiva para a Polícia Federal. Chegando lá, o Eduardo Guimarães responde tudo, tal, e ele simplesmente falou que ele tinha direito de preservar a fonte. Acabou o poder do Sérgio Moro sobre o Eduardo Guimarães. E o que aconteceu na sequência? Eduardo Guimarães ficou gigante, multiplicou assim, de forma praticamente absurda, o alcance dele. O cara que tem mais visualizações hoje, eu acho que é o primeiro Paulo Henrique Amorim, depois o Eduardo Guimarães. Eu estou falando com você sobre como que é diferente a realidade do que acontece entre as pessoas do povo e as pessoas que estão na política e na comunicação. Então, basicamente é isso. Olha, o Marcelo, o Eduardo Guimarães, eu vou falar com você na língua que você entende, tá? Entre nós aqui progressistas, pessoal, o Eduardo Guimarães é um jornalista importantíssimo na luta contra o que está acontecendo dentro do Brasil, e ele realmente luta para fazer as coisas acontecerem, para tentar conscientizar as pessoas. Agora, falando com o Marcelo Nimrod, na língua dele, o Eduardo Guimarães é um dos jornalistas que mais ganha dinheiro dentro do Brasil na esquerda. Então, eu acho que deu para entender muito bem a mensagem, né? O Moro achou que estava prejudicando o cara, tirou o cara do anonimato, fez o cara ficar super conhecido e hoje o cara deve ganhar 50 vezes mais do que eu ganho. Mas vamos falar um pouquinho de outra experiência. Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu publicava os vídeos no Dilma Resistente e eu tinha uma página no Facebook. Essa página no Facebook, ela era extremamente insignificante. Eu acho que devia ter aí 8 mil pessoas. Eu nem mexia com o YouTube praticamente, devia ter aí 8 mil pessoas nessa página minha do Facebook. Então eu fiz um vídeo que era, como é que chamava o vídeo? Mostrando a questão do Bolsonaro ter recebido dinheiro da Friboi. E o Bolsonaro, ele, o Flávio, pessoas de bem, foram e pediram ataques. Pessoal, ataquem aqui, denunciem esse rapaz aqui, ó, Leonardo Stoppa. Aí beleza. O que aconteceu? Minha página de 8 mil, ela foi para 80 mil em 2 dias. Acho que é isso mesmo. De 8 mil para 80 mil em 2 dias por causa da tentativa do Bolsonaro de acabar comigo. Chegou em 80 mil, caiu, eu fiz uma defesa, o Facebook devolveu a página. Mas numa realidade, por causa do ataque do Bolsonaro, eu fui convidado para participar do cafezinho e na sequência eu fui convidado para trabalhar no Brasil 247. Então, veja bem, toda tentativa da direita em prejudicar a esquerda só reflete no trabalhador. Não pensem vocês que o Bolsonaro vai conseguir fazer só se ele realmente... Eu acredito na possibilidade do Bolsonaro partir para o golpe, sim, se ele perceber que eles não vão conseguir reverter essa narrativa através da Rede Globo, eles podem partir para o endurecimento aí do regime e, obviamente, se eles partem para o endurecimento do regime, eles conseguem, sim, prender os jornalistas, né? Vão prender os jornalistas aí, mas enquanto eles não fazem isso, qualquer tentativa de prejudicar vai sempre ajudar. Vocês podem ver que o Bolsonaro xingou minha mãe, o Bolsonaro pediu para me atacar, mas hoje ele não fala nada, porque ele só vai me divulgar. Então, basicamente, meninos de direita, não há nenhum dano, principalmente de ordem econômica, para os políticos de esquerda e para os comunicadores de esquerda. É o trabalhador que paga o preço. Isso é muito importante. Quem sofre com o governo de esquerda é o trabalhador. Muito obrigado, Rosângela Frederic. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É uma frase de Martin Luther King. Muito obrigado por trazer essa frase. E ela fala exatamente sobre o momento que a gente está vivendo. Se estão em silêncio, não são bons. William Lobosco de Lima. Léo, não devemos desanimar. Todos sabiam que seria difícil, mas não impossível. Sabemos que a direita tem toda a estrutura, dinheiro e mídia. Exatamente, William Lobosco. Muito obrigado. Bruna Gonçalves pergunta se o Marcelo acha que a Terra é plana. Não, claro que não. Ele tem certeza que a Terra é plana. É a galera do Olavo. E ele fala, direita é vida. Mas então, só para concluir, pessoal, por que eu não acredito muito na possibilidade da gente conseguir
reverter essa situação através de uma mobilização de políticos, né? Deixa eu falar com você. E eu sou, obviamente, muito odiado até pela própria esquerda por causa da minha sinceridade. Veja bem, entre os trabalhadores, entre as pessoas que estão lutando contra o que está acontecendo, deixa eu ver se eu consigo achar. Tá muito difícil aqui, que tá subindo muito rápido. Mas eu tô só procurando uma coisa para mostrar para vocês que passou aqui rapidinho. Né? Eu vou vendo, obviamente, o que eu acho que é interessante. Eu deixo aqui. Olha só, pessoal. Deixa eu agradecer o superchat, depois eu volto. Muito obrigado, William. Muito obrigado também, Rafa QMC. Ser de esquerda hoje é igual a um drogado. Vem o Intercept e nos dá uma dose de ânimo, depois passa o efeito e ficamos na depressão. Ruim de aguentar. Suzana Mota, wake up, Neo. The Matrix has you. É muito boa essa cena, né? Wake up, Neo. The Matrix has you. Não sei quem é Cypher, mas sei quem são os agentes Smith. Não vai ser fácil, nada fácil. Quem que seria o Cypher? Moro é o Cypher. Moro é o traidor, gente. Né? Mas o Moro nunca foi do lado... O Moro nunca enganou ninguém que ele era do lado do bem, né? O Cypher, obviamente, é alguém que engana todo mundo que é do lado do bem. E a gente vai descobrir quem que é o Cypher ainda. Obrigado, Suzana. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô falando com vocês porque que eu não acredito muito que a gente consiga reverter a situação. Primeiro, vamos falar como seres humanos e não como heróis. Seres humanos são pessoas que pensam como seres humanos. Olha só, eu recebo aqui vocês, que são praticamente uma família, e praticamente todas as noites participando comigo, e eu pergunto para vocês, olha só, vejam aqui, Lonely 1910, Moro é herói babaca. Sabe o que eu pergunto para vocês nesse momento? É o seguinte, imaginem uma situação dentro da qual os políticos de esquerda estão vendo pessoas se manifestando dessa forma. Então vamos pensar o seguinte, os políticos de esquerda e os comunicadores de esquerda estão vendo um Brasil cheio de pessoas com essa mentalidade. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, será que os políticos de esquerda e os comunicadores de esquerda realmente querem que o problema acabe? Porque por mais que a gente esteja lutando pelo Brasil, a gente quer ver um cara desse se ferrar. Isso é a característica humana. Vocês entenderam? Por mais que existam muitas pessoas boas aqui, a nossa característica humana acaba pensando, gente, mas se o Bolsonaro sai agora, esse cara bobo nunca vai perceber a idiotice que ele falou. E vocês entendem que isso é exatamente o problema da direita, mas é também problema de seres humanos. É problema da esquerda. Imagina o seguinte, o cara da direita, ele tá lutando pro Bolsonaro ferrar a esquerda, mesmo que escape e vaze nele. E nós, da esquerda, como bons seres humanos, a gente pensa, mas será que é justo, depois do que essa molecada fez, né? Depois de ver essa galera escrevendo hashtag Moro é herói, será que é justo ver o Brasil voltar a crescer? Será que é justo ver o trabalhador brasileiro passando por tudo isso ileso? A pergunta que eu faço para vocês é muito estranha, mas é importante a gente analisar qual que é o estado psicológico do político de esquerda e do comunicador de esquerda. Deixa eu agradecer o superchat da Solange Soares. Pesquisei sobre Eduardo Guimarães, vi que assisto vídeos do blog da cidadania, mas nunca chego ao final. Ele não chega aos seus pés, pela forma como fala. Muito obrigado, Solange. O Eduardo, ele é muito obrigado, ele é muito importante, porque ele tem um jeitão dele de falar, os vídeos dele bombam, e ele é uma construção do Moro. Então, é importante lembrar como que, como eu diria, como que o Moro ajudou o Eduardo Guimarães, como que ele fez o Eduardo Guimarães realmente bombar. Então, pensa só, o que é importante nesse momento, pessoal?
Existe um problema muito grande hoje no Brasil, que é nas mãos de quem tem o poder de mudar, a vontade de mudar. E eu vou falar com vocês agora no primeiro momento, né? Eu queria falar com vocês que no primeiro momento, né, imediatamente no primeiro momento, a gente percebe uma debandada da vontade de mudar e da vontade de ver o povo pagando pelo que ele fez. Eu vejo o próprio Ciro Gomes abandonando o segundo turno. Não era obrigação do Ciro Gomes se manifestar a favor do Haddad, mas ficou bem clara a posição do Ciro Gomes de que, olha, agora esse povo tem que pagar. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o seguinte, nós precisamos... Olha que legal, Marcelo Ninrod fala, Léo, vamos deixar a meta aberta, e quando atingir a meta, a gente dobra a meta. E olha, Marcelo, aí que a gente vê que você, obviamente, não é o banqueiro que você fala que é, né? Porque a gente estuda isso aí em engenharia de produção, né? Qualquer sistema, ele trabalha em cima da ideia da multiplicação da eficiência. E você vê que as pessoas... vocês estão vendo, gente, como que a matéria-prima da política é a ignorância? Ele está, obviamente, achando que a Dilma errou no momento que ela falou isso. Olha que interessante. Para vocês perceberem como que o ignorante... Olha, isso é a arte da guerra. A arte da guerra moderna é usar a força do ignorante contra ele mesmo. Veja bem, o Marcelo Ninrod está criticando uma frase que é uma máxima fundamental da busca pela eficiência. Você estuda em administração, você estuda em engenharia, obviamente em engenharia de produção, você trabalha com controle de produção, então obviamente você estuda demais em engenharia de produção, é a área que eu sou formado também. Me formei em administração, e isso aí que você está tentando zoar, Marcelo, só para você ver como que você é um cara imbecil, isso que você está tentando zoar, isso é a máxima da eficiência. A máxima da eficiência é assim, a Ford, quando ela criou a esteira de montagem, a ideia era sair da produção manual e começar a produzir de uma forma que a máquina estivesse realmente ajudando a produção. A esteira de montagem. Então, qual que foi a meta de produção da Ford? Olha, adotando a esteira de montagem na primeira linha, a nossa meta é dobrar a produção atual. Mas a Ford jamais pensou em ter uma meta fixa, porque a máxima do aumento da eficiência é exatamente essa. Quando você chega a um nível de produção, porque você criou mecanismos para aumentar a quantidade de produção, você lança um novo desafio. Agora que a gente consegue fazer 100 carros por dia, nós precisamos de utilizar a inteligência operacional que a gente tem no pátio de produção e dobrar a meta. E isso não acontece, não é só na Ford. Eu estou dando o exemplo da Ford, porque a Ford é exatamente onde isso foi empregado. Você não está criticando a Dilma, tá, Marcelo Ninrod? Você está criticando o Henry Ford. Só para você saber, se você quiser colocar aspas e quiser colocar o nome de quem falou isso, eu te peço, por favor, que atribua aos pais da administração moderna. Você pode atribuir isso para Fayol, Ford ou Taylor, porque todos os três trabalharam exatamente nessa linha. Então, basicamente isso. Não pense você que isso aí foi uma ideia genial da Dilma. Quando eu trago as ideias aqui, eu acho muito engraçado quando as pessoas tentam atacar minhas ideias, eu falo, pô, mas esse cara tá atacando uma ideia de Keynes. Não, agora esse cara tá... Não, o Marcelo Ninrod está atacando uma ideia de Ford, achando que tá atacando a Dilma. Na ideia de estocar o vento, obviamente as pessoas estavam atacando uma ideia que estava em debate na Academia de Transmissão de Energia Elétrica, Geração e Transmissão de Energia Elétrica, e eles achavam que estavam atacando a Dilma, que são todos especialistas, mas estavam atacando um tema que estava em debate nas escolas de engenharia. Se tiver dúvida aí, Marcelo Ninrod, eu estou registrado no CREA-MG, é só você escrever lá no CREA-MG meu nome e olhar lá as formações que você vai encontrar. Minha formação em pós-graduação em engenharia elétrica foi exatamente onde eu estudei isso aí que a Dilma falou e te falo. O que ela falou é extremamente, plenamente correto. Isso aí que você está falando, se você tiver dúvida, você pode procurar meu registro no Conselho Regional de Administração ou então, onde eu estudei isso também, está lá no CREA, lá meu registro como engenheiro de produção. Então, eu não tô chutando, não. Eu tô falando uma coisa básica. é vítima da sua própria ignorância. Pessoal, vocês estão vendo o que é a máxima fundamental da massa de manobra?
Massa de Manobra é um ser tão estúpido, mas tão estúpido, que a ignorância dele é usada como matéria-prima da produção do entretenimento do outro. Massa de Manobra é isso aí, olha só. Existe um conto, que não é um conto cômico, é um conto que fala sobre, né, conto da filosofia, que é um conto que fala sobre aquilo que você não viu, como que você vai interpretar aquilo que você não viu. E esse conto fala sobre o príncipe indiano que foi levado a um lugar e nesse lugar ele viu a neve. Então, né, para o brasileiro já é difícil ver a neve, imagina para o indiano. Então o indiano, esse príncipe indiano, foi levado para um lugar, ele viu a neve, ele ficou maravilhado com a neve e tal, achou que era um fenômeno, né, que estava acontecendo só naquele momento, uma coisa... Mas enfim, tem todo esse conto aí. Por que desse conto? Porque no momento que você leva uma pessoa para fora do contexto dela, ou seja, o cara pode ser extremamente inteligente, um juiz de direito, mas quando ele vai conversar sobre engenharia, ele é um grande ignorante, ele não sabe merda nenhuma. Aí ele quer lutar contra os trabalhadores porque ele acha que vai lutar contra os vagabundos e vai conseguir reduzir os impostos. Aí ele vira liberal, mas é dos impostos que vem o dinheiro desse juiz de direito. Então por que ele é contra os impostos? Ah, porque ele caiu na conversa do Kim Kataguiri. Você imagina, um juiz de direito caiu na conversa liberal do Kim Kataguiri. Eu tô falando sobre isso porque normalmente quando a pessoa sai da área dela, a pessoa é realmente usada pela sua estupidez. E quando o que eu vi acontecer nas críticas contra a Dilma, eu falava, gente, olha, a Dilma, apesar de ter a formação em economia, a Dilma tem toda uma história nessa relação nessa área de energia, porque a Dilma foi ministra de Minas e Energia. A Dilma, como ela foi ministra de Minas e Energia, obviamente ela ficou muito envolvida nisso, né, energias renováveis, tudo isso aí que ela estava falando no dia que ela falou a questão de estocar o vento. O povo brasileiro usado de imbecil, usado de massa de manobra, olha, nenhum engenheiro eletricista, nenhum engenheiro de energia, nenhuma pessoa com formação na área criticou a Dilma. Mas os nossos jovens de 14 anos, eles realmente tinham certeza que a Dilma estava falando bobeira. Aí, olha que interessante, as pessoas acham que estão criticando a Dilma, mas aí chega o Marcelo Nimrod e critica o princípio da busca pela eficiência, critica uma teoria que era defendida por Ford, Fayol e Taylor e faz uma coisa dessa achando que é o máximo. Ele achando que é o máximo. Aí eu te falo, coloca entre aspas Ford, Fayol e Taylor e refuta. Né? Tipo, nós estamos vivendo uma situação que vocês já falaram que a Terra é plana. Né? Então, não duvide de nada. Deixa eu agradecer aqui. Ricardo, muito obrigado, Ricardo, pelo superchat, muito importante pelo crescimento dos canais. E eu peço para você, Marcelo Nimrod, volte. Volte, Marcelo. Sabe por quê? É muito importante sua presença aqui. Há pouco tempo atrás, somente reis tinham condição de contratar um bobo da corte. Era uma coisa extremamente difícil para pessoas comuns terem acesso a um idiota fazendo bobeira. E eu te falo, a sua presença aqui é muito importante. Primeiro, tem várias pessoas aqui que precisam ter consciência da importância de educar os filhos. E eu falo com vocês. Sabe qual que é o resultado de não educar os filhos? O filho de vocês pode virar Marcelo Nimrod. O resultado de deixar os filhos por conta da Rede Globo é isso aí que vocês viram. Aí. Um bobo, o Marcelo Nimrod. Então, o Marcelo Nimrod é aquilo que eu chamo de homem do saco moderno. Homem do saco moderno porque no meu tempo de criança, a mãe da gente ameaçava a gente, se você não estudar, né, você vai virar homem do saco. Hoje eu falo com vocês, avisem o filho de vocês. Se você não estudar, quando crescer, você vai virar Marcelo Nimrod. Deixa eu agradecer José Benedito da Silva. Léo, não sei por que o desânimo da esquerda. Alguém esperava que Moro iria admitir as acusações? Tudo está como antes. Ele está comprometido, sim. Sim, José Benedito, mas eu esperava... Não esperava isso, não. Eu não esperava e eu volto a dizer por quê. Eu não esperava porque, para muitos comunicadores de esquerda e para muitos políticos de esquerda, a situação ideal é essa situação. Direita no poder destruindo tudo. Né? Porque aí os comunicadores de esquerda, obviamente, vão ter como falar mal. Basicamente, pensa o seguinte, quem acha que eu perdi alguma coisa com eu, tô falando eu, não tô falando da esquerda que eu defendo. Obviamente, quando eu estou aqui defendendo o Brasil soberano, eu estou aqui defendendo a queda do governo Bolsonaro para a gente ter democracia, eu estou falando contra, obviamente, contra meus interesses do canal, porque eu falo com vocês. Vocês acham que eu ia chegar aqui para falar mal do Haddad, se o Haddad tivesse vencido?
Então até essa live aqui, ela teria acabado. Eu poderia estar falando de outra coisa, mas eu não ia estar falando mal do Haddad. Até por coerência, porque eu pedi às pessoas para votarem no Haddad. Então a vitória do Bolsonaro, para os comunicadores de esquerda, ela é extremamente conveniente nos aspectos financeiros. Agora, existem pessoas que não pensam assim. Eu gostaria muito que o golpe acabasse, porque eu gostaria muito de tentar fazer outro modelo de programa. Mas para o comunicador político que quer continuar na comunicação política, olha, eu falo e repito, já falei várias vezes e já tentei, inclusive tem aí canal do Técnico Brasil, se vocês quiserem conhecer o canal do Técnico Brasil, comecei a fazer o canal do Técnico Brasil exatamente porque a minha ideia era mudar de assunto, e isso tem muito tempo. Se vocês buscarem os meus primeiros vídeos de muito tempo atrás, eu falava sobre assuntos como estocar o vento. Antes da Dilma falar de estocar o vento, vocês vão encontrar vídeos meus de engenharia, vídeos mostrando como que calcula, por exemplo, subestações, como é que você regula geradores, essas coisas assim. Eu gostaria de falar sobre isso, eu gosto demais de falar sobre engenharia. Então, eu falo com vocês que se o golpe acaba, para mim, faz pouca diferença. Agora imagina um comentarista político que está adorando meter o pau no governo. Se o golpe acaba para ele, esse comentarista político não vai estar bem, não. Porque esse comentarista político vai fazer o quê? Ele não... Pessoal, pra vocês terem uma ideia, o eleitor do Bolsonaro é tão bobo que ele acha que os comunicadores de esquerda estão perdendo. Olha, não. A política no Brasil, ela está tomando lugar do futebol. O comentarista que quer viver de comentário político, ele está lavando a égua, porque está tomando lugar do futebol. É só trabalhar numa emissora de rádio, ter o salário alto, lógico, está tomando lugar do futebol. Enquanto o Bolsonaro estiver destruindo o Brasil, quem perde é o povo. O político de esquerda vai continuando se reelegendo. Obviamente, o comentarista contra o Bolsonaro, que todo mundo partiu contra o Bolsonaro, né? Falar mal, o mais difícil é conseguir defender o governo que está sendo atacado, igual eu fiz durante o momento que a Dilma estava sendo atacada. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Agora, falar mal do governo que está no poder é muito fácil, né? Então, hoje está todo mundo lambendo os beiços, porque o Bolsonaro cria todos os dias um monte de possibilidades de falar mal dele. Então tá bom demais para o comunicador de esquerda. Para o político de esquerda tá ótimo. Então eu imagino que há a possibilidade da gente conseguir hoje reunir realmente essas pessoas que têm condição de mobilização. Não estou falando de vocês, obviamente, eu estou falando dos grandes comunicadores, dos políticos, e não estou falando, obviamente, da diretora do PT, eu estou falando desde o presidente de bairro, que é afiliado ao PT, até o vereador, o prefeito. Reunir toda a sociedade no sentido de destruir a Lava Jato é uma coisa que, se acontecesse, destruiria, obviamente, a Lava Jato. Mas a pergunta básica que eu faço para vocês é o seguinte: será que essas pessoas querem? Porque, da mesma forma que a direita se aproveitou das críticas ao PT para chegar ao poder, agora a esquerda vai se aproveitar das críticas ao Bolsonaro para chegar ao poder. Então o Bolsonaro é útil. O Bolsonaro é extremamente útil. Para o trabalhador, não. Ele é útil para os banqueiros e ele é útil, obviamente, para quem oferece um remédio contra o estrago que ele está fazendo. Políticos de esquerda. Ele é útil principalmente para as pessoas que estão fazendo um comentário político contra ele. Então o Bolsonaro, ele dificilmente as grandes lideranças e os grandes comunicadores vão querer simplesmente derrubar ele e o Sérgio Moro. Vai querer ficar batendo, fazer esse oba-oba, ganhar dinheiro, crescer a audiência, sim, mas derrubar, nem todos os políticos de esquerda e os comunicadores de esquerda realmente querem aquilo que eles pregam. Nem todos. Eu sou um daqueles que quer o que eu prego, porque eu quero ver o Brasil nos trilhos, e eu quero começar a fazer as minhas lives falando sobre esses outros assuntos. Hoje eu iniciei a live tão feliz falando sobre educação, onde estudar e tal. Eu queria fazer uma live motivacional, bate-papo como estudar, bate-papo como que você faz para... Né, já até tentei fazer isso, como que você faz, por exemplo, para mudar para a Europa, qual a diferença entre a Europa e Brasil. Eu queria fazer isso, gente. Eu não queria estar aqui falando mal do Bolsonaro, não. Sabe o que eu queria? Queria que o Bolsonaro virasse nacionalista. Já que ele já ganhou, queria que o Bolsonaro virasse nacionalista, mandasse o Moro embora, contasse para todo mundo a verdade sobre o que o Moro fez, virasse nacionalista, começasse a proteger a indústria nacional, e aí eu ia fazer um programa para vocês falando a seguinte coisa: olha, Bolsonaro mudou muito, Bolsonaro está defendendo a indústria nacional, Bolsonaro virou um cara nacionalista, Bolsonaro está defendendo os nossos interesses, e como ele já está fazendo tudo tão bonitinho, tão certinho, a única coisa que eu posso falar agora é: viva Bolsonaro!
e a partir de hoje vamos falar sobre outro assunto. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. E o meu problema nem é pessoal, o meu problema é simplesmente lógico, nem é ideológico, é lógico. O cara está trabalhando a destruição da nossa soberania, a destruição do nosso país, e é esse país que a gente tem para viver, né? Então a gente tem que defender ele. Edmar Moraes, aclimatação é um processo difícil, pois as primeiras cepas morrem, mas as que aclimatam conseguem depurar o esgoto. Isso propicia estocar o peido, CS3, S3 e gerar energia. Eu acho que você está falando da metanogênese, se eu não me engano, né? Porque você escreveu aí CH3S, né? Eu acho, imagino eu, que você está falando desse processo, né? A aclimatação é um processo difícil, pois as primeiras cepas morrem. Então, imagino, tá, Edmar? Porque eu não entrei muito nessa parte química não, mas eu estudei esse processo aí da biodigestão, né, desde o processo lá que começa a reação até no processo final em que os micro-organismos produzem aí a metanogênese e você realmente consegue gerar energia a partir daí, né? Mas, enfim, tem que revisar essa área. Eu confesso que nessa área de ambiental eu não fui tão dedicado quanto eu fui da área de elétrica, não. Mas eu acho que é isso mesmo que você está falando. Obrigado. Desculpa se eu esbarrei aqui na teoria. Marcelo Minrod está aqui também. Deixa eu liberar aqui os comentários. E eu queria agradecer vocês pelas participações. Eu vou falar sobre isso aqui, ó, porque o Subeto deixou isso aqui, eu deixei guardadinho para falar. Léo, boa notícia. O Ratinho teve apenas 6,8 de audiência com Moro, enquanto a Globo, com futebol, teve 33. Além disso, o Ratinho será processado pelo Jean Willis por ter divulgado fake news. O problema todo é o seguinte, Subeto, eu volto a falar. Não é a maioria que conta do lado do Moro. 1.000 bolsominions põe mais medo no STF do que 100 mil pessoas comuns. Porque esses 1.000 bolsominions ameaçam família, ameaçam de invadir, ameaçam de bater, de fazer e acontecer. Pra você ter uma ideia, os senadores que votaram contra a questão lá do armamento, eles agora estão sendo ameaçados de morte. Então, 1.000 bolsominions são mais perigosos que 100 mil pessoas convencionais. Então não é necessariamente o tamanho. A coisa no Brasil hoje está muito difícil. E o que eu falo que é o grande problema? A esquerda teve uma falha tão grande de se aproximar das polícias, das forças de segurança, forças armadas, polícia civil, polícias militares. A esquerda não está sabendo dialogar com os policiais e mostrar para os policiais que o que está acontecendo no Brasil os prejudica. E por causa dessa falha da esquerda, se a gente tiver 1.000 bolsominions quebrando o STF, pode ser que a polícia fique observando. Se a gente tiver 1.000 pessoas não bolsominions manifestando pacificamente, pode ser que caia ali no meio uma bomba de gás. Então, essa falta de comunicação é, sem dúvidas, a origem do problema. Deixa eu agradecer aqui. Exatamente isso. Podemos dizer que é possível estocar o peido. Edmar Moraes. Ah, tá, Edmar. Obrigado. Agora você trouxe. É porque é o seguinte, Edmar. O que a Dilma falava era muito interessante, que é o seguinte. Primeiro, existe um problema sério de uma pessoa que critica a partir da crítica. A gente não pode criticar a partir da crítica. A gente tem que criticar. Teve uma coisa que eu vi a esquerda fazendo, que eu não embarquei nessa, eu achei engraçado, mas eu acho que isso acaba tirando a credibilidade. Teve um general que criticou a questão da terra plana, e ele criticou exatamente falando que até bem pouco tempo atrás eles discutiam se a terra era redonda. Aí a esquerda, uma parte da esquerda divulgou isso falando que ele estava afirmando que a terra era plana, mas ele fez o contrário. O que ele estava fazendo era afirmar que a ideia da terra plana tinha sido superada. Ou seja, ele falou certinho aquilo que pelo menos a academia científica conhece e obviamente matou Olavo de Carvalho de raiva. Mas a esquerda pegou aquele pedacinho fora do contexto e utilizou aquele pedacinho para zoar o general, porque é muito engraçado zoar o general falando que ele acredita na terra plana. Por que eu estou falando isso? Porque o problema todo dessa questão do estocar o vento foi que na época a gente tinha agências trabalhando a ridicularização da Dilma, pessoas que realmente sabiam fazer isso, sabem fazer essa parte de ridicularização, e eles trabalharam
coisas descontextualizadas. A Dilma vinha, é preciso que a pessoa escute todo o discurso da Dilma. Era um evento falando sobre energias renováveis, era um evento falando sobre diminuição da emissão de carbono. Esse era o evento, isso que estava rolando. Então, o que a Dilma vem falando? Ela veio com todo um discurso muito adequado ao conhecimento do pessoal. Não adianta você levar o discurso muito para cima, porque senão eles vão falar que obviamente, uma teoria conspiratória. Se você virar para a pessoa e falar, você fala com o Marcelo, por exemplo, da existência do elétron, o cara vai entrar em pânico, né? Ele não acredita, porque ele não consegue ver. Então, a Dilma levou para um discurso popular e ela veio discursando sobre a diminuição da emissão de carbono. Nessa discussão, a Dilma fala, olha, nós estamos fazendo de tudo. Por exemplo, nós temos um potencial muito grande de geração de energia, mas no local onde a gente não tem o consumo. Então, qual que é o grande problema? Você tem geradoras eólicas e essas geradoras eólicas estão em pontos onde o vento é muito forte. Mas onde o vento é muito forte, você não tem consumo suficiente para aproveitar toda aquela energia. Aí ela fala, e aí tem um problema muito sério. A gente até pode estocar essa energia como? Através da transmissão de energia. Gera aqui, consome lá longe. Mas as linhas de transmissão, elas ficam congestionadas, você perde energia nas linhas de transmissão, e aí a gente tem um problema que nós não podemos estocar o vento. O que ela fala que não podemos estocar o vento? Ela fala exatamente da dificuldade de você aproveitar um potencial energético que está no local. Como que você faz para aproveitar esse potencial em outro local? Então, é um discurso completo da Dilma, não é simplesmente falar em estocar o vento, é um discurso muito grande que a Dilma trouxe e que eles reduziram para o fora de contexto. E o mais interessante, todos os especialistas de Facebook que fizeram críticas viram só a crítica. Eles não viram o discurso completo. São completos imbecis. Simone Guimarães, tenho tentado mostrar provas para o Glenn e para vocês, mas não tenho êxito. Sou desenvolvedor. Minhas provas são lícitas. Simone Guimarães, eu não entendi o que você está querendo dizer, Simone Guimarães. Você está tentando mostrar provas, que você está tentando mandar mensagem? Manda mensagem, por favor, na página Leonardo Stoppa. Na página Leonardo Stoppa, Dilma Resistente está lá constantemente filtrando. Dilma Resistente é administrador da página, está lá constantemente filtrando o que chega. Então manda mensagem lá se for isso, e ele vai passar para mim. Edmar Moraes, porque aqui no chat é praticamente impossível eu ver tudo que chega. Edmar Moraes, terraformar com terraplanar. Bom, deixa eu ver se veio outra mensagem do Edmar Moraes, porque talvez eu peguei pelo meio. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Ricardo. Deixa eu liberar. E deixa eu agradecer aqui. Cheve Marcelo, falo. Moro, nosso herói. Que bonito, Cheve. Que bonito. Assim, cada um, obviamente, tem o herói que merece, né? Você pode considerar, né, Hitler o herói. Ele foi considerado herói por muitas pessoas. Então, isso é uma questão de conveniência. Cada um, obviamente, considera o herói, que é igual banda de música, gente. Você pode escutar rock, você pode escutar pagode, você pode escutar sertanejo. Tem gente que acha que Chitãozinho Chororó é herói. Tem gente que eu gosto do Roger Waters, eu gosto do Pink Floyd. Então, é gosto, né? Se você, Carlos Luiz, se você acha que Moro é seu herói, isso é absolutamente normal. Democracia é isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a mensagem anterior, Edmar, para entender. Terraformar com terraplanar. Confundiram terra formada com terraplanar a terra. Terraformar com terraplanar. Eu disse que Olavo confundiu terraformar com terraplanar. Ah, tá. Eu não vi ele fazendo isso, não. Eu sei que, obviamente, o Olavo de Carvalho, ele faz testes de estupidez, porque é o seguinte, pessoal, quando um comunicador quer testar o nível de sua audiência, ele faz essas brincadeiras. Então, o Olavo de Carvalho não acredita na teoria da Terra plana, ele estava querendo ver o nível de influência que ele tinha sobre os seus
seguidores. Isso é uma coisa que a gente faz como é que chama, gente? Eu esqueci o nome disso, teoria disso. A teoria é que na hora que você vai estabelecer uma comunicação, você tem que estabelecer as bases, né? Você estabelece as bases exatamente conhecendo qual que é a outra pessoa. E à medida que o Olavo foi desenvolvendo esse trabalho que ele fez de criação dessas histórias aí para destruir o Brasil, ele foi fazendo testes para ver qual que é o nível dos seus seguidores. Então ele fez teste, por exemplo, falando que a teoria de que o cigarro causa câncer é uma conspiração, né? Ele refutou a lei da gravidade, ele refutou também a teoria da Terra redonda. Para ele e para os seus seguidores, a Terra é plana. E qual que é a lógica em cima do que ele estava fazendo? Ele acredita nisso? Não. Ele estava vendo até que ponto os seus seguidores são estúpidos o suficiente para acreditarem em tudo que ele tem para dizer. Então, ele faz essa teoria do setar as bases, aí ele não queima a informação que ele quer trazer, a informação conspiratória, tipo Fórum de São Paulo, essas coisas. Ele faz um teste antes, depois que ele percebe que aquele teste deu certo, aí ele chega e solta a palhaçada, e a palhaçada dá super certo, né? Bom, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, né? Porque eu sou muito democrático. Ruído alto som, né? E o ruído alto está aqui realmente gerando um ruído aqui. A gente vê Hitler escrito com R, é herói para uns, assim como Lula é para outros. Lula é igual Hitler. Eu tenho uma amiga que chama Gabriela, ela é Ritter, né? Eu brincava com ela para desesperar, ela falou, olha, tô achando que eles mudaram seu nome aí, viu? Eu tô achando que você é parente do Hitler. Ela entrava em desespero, falou, que isso, menino, tá doido? Mas é bonito, ficou bonito o ruído do alto som. Eu achei bonito o jeito seu de escrever Hitler, né? Achei bonito isso aí. O Lula continua sendo herói para muitos brasileiros, e o Lula, ele realmente causou aí uma grande guerra no Brasil, que foi uma guerra contra a fome. Então a gente tem que concordar que os dois travaram guerras, só que eles tinham valores diferentes. O Hitler travou guerra entre seres humanos e o Lula travou uma guerra contra a fome, né? Eu prefiro muito mais a guerra do Lula contra a fome do que a guerra do Hitler. Então, se você faz parte desses uns aí que o Hitler é herói, eu te sugiro o nosso Hitler Tupiniquim, para você não ter que pagar pau para Hitler alemão, vai direto, porque nós temos as nossas versões aqui de Hitler, e aí você não precisa ficar pagando pau para gringo. Temos o nosso Hitler, então fica de boa aí com ele, que eu prefiro ficar com o Lula. Nosso Hitler, ele imita o grande e poderoso Hitler e quer uma guerra contra a Venezuela. E eu continuo ficando do lado do Lula, que quis uma guerra contra a fome. Deixa eu agradecer então, Edmar Moraes, que fala... Eu disse que Olavo de Carvalho confundiu terraplamar com terraformar. Ele trouxe aqui. Vivemos um governo de pusilânimes. Um eleitorado idem. Muito obrigado, Edmar Moraes. Edmar Moraes hoje trouxe teorias profundas aqui. Eu acho que é porque eu falei que o meu sonho mesmo era falar sobre outras coisas, se não política, e por isso que eu queria que acabasse, lógico, imediatamente esse golpe para eu poder iniciar um novo assunto aqui na live. Aí ele trouxe desde metanogênese, passou por várias teorias aqui do terraplanar e tal. Muito obrigado. E eu queria pedir para vocês compartilharem aí agora a reprise desse programa, e eu volto amanhã às 6h30 da tarde com o programa Léo ao Quadrado. Então, muito obrigado. Vamos para a reprise e até mais.